Olá, boa noite. Muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que assistem a essas conferências. Este é um curso gratuito oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo. Somos uma agrupação de pessoas que estamos em muitos países. Somos voluntários, pessoas de diversas profissões, diversos ofícios, classes sociais, enfim. Somos voluntários que entregamos o ensinamento contido nos quatro pilares de forma gratuita. Estes ensinamentos são antiquíssimos e têm o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Nós vamos encontrar uma razão, ou vamos encontrar a razão para a nossa existência. E com o ensinamento que aqui se entrega, nós vamos poder trabalhar no sentido de alcançar esse objetivo. Então, esta é uma conferência que nós estamos representando ela nesta semana, porque estamos com um problema aqui no nosso equipamento e a anterior ficou com áudio muito baixo. Vamos ver se esta vai um pouco melhor. Então, a conferência, o tema é Criaturas Mecânicas. É o tema número 31 do temário de 50 conferências, que é da fase A. Isso quer dizer que nós temos uma segunda fase, que nós chamamos fase B. Tem mais 25 temas. Então, essa conferência nos diz, ou durante todas as conferências, nós estamos compreendendo que nós somos criaturas mecânicas. Somos homens-máquinas. Nós obedecemos a certos comandos e agimos de forma mecânica, de forma automática. Isto acontece devido aos defeitos psicológicos que acionam determinados centros nossos. Nós temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Então, nós temos 5 centros inferiores que são o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional inferior, o intelectual inferior e o centro motor. Então, através desses 5 centros, a máquina humana, nós, atuamos, vivemos, agimos, pensamos, nos emocionamos negativamente ou positivamente. E isso não vem da nossa consciência, as nossas atitudes, as nossas ações. Isso vem da nossa psique negra, vem do nosso ego, desse conjunto de agregados psicológicos que constituem o nosso ego. Eles são divididos em sete cabeças de legião, conhecidos em muitas escolas, em religiões, como 7 pecados capitais. Então, são esses pecados capitais que nos tornam criaturas mecânicas, que nos fazem criaturas mecânicas. Nós repetimos as mesmas coisas, os mesmos pensamentos,
os sentimentos, as nossas palavras são repetitivas, os nossos desejos são repetitivos, são recorrentes. Tudo é recorrente. Então, a lei de recorrência está em ação dentro de nós a todo instante. Isso, então, nos faz criaturas mecânicas. Então, a nossa vida, a nossa existência é como um trem, que os trilhos estão lá e a máquina, o trem, os vagões são conduzidos para onde os trilhos estiverem instalados. Então, nós também somos como um trem. Os nossos hábitos são mecânicos. Se alguém nos diz algo, nós reagimos de forma mecânica. Se alguém nos critica, nós reagimos de forma mecânica. Então, os nossos hábitos são mecânicos, são como trilhos que, ao ser acionado, quando nós nos deparamos com algo, com algum evento, com alguma ação, com alguma crítica de uma pessoa, aciona dentro de nós, coloca em atividade esses determinados defeitos psicológicos. Coloca em atividade certos defeitos psicológicos que têm reações mecânicas. As reações são as mesmas. Para determinado tipo de assunto, nós reagimos de determinada forma. Sempre. Somos mecânicos. Para outro tipo de assunto, para outro tema, nós reagimos também de determinada forma. Somos mecânicos. Nós temos os nossos preconceitos. Esses preconceitos são de acordo com os defeitos psicológicos. Então, são os defeitos psicológicos que nos fazem criaturas mecânicas. Então, nós repetimos pensamentos, repetimos sentimentos, repetimos os nossos desejos, repetimos o que falamos, nós repetimos. Isso é sempre a mesma coisa. Nós temos os nossos padrões. E é dessa forma que nós reagimos. Nós temos os nossos modelos. Nós temos internamente um modelo para cada tipo de atividade, de assunto. Cada tipo de atividade nós temos um modelo já pré-definido. É como se, na verdade, nós somos uma máquina. Então é como se alguém nos desse cliques. Se alguém reprova algo que nós estamos falando, algum tema, alguma coisa, se alguém reprova, ela coloca em atividade em nós uma reação mecânica. Então nós somos como um instrumento musical, que qualquer pessoa pega o instrumento e toca a música que quiser. Então, as pessoas, os outros, têm certo poder sobre nós. Eles têm o poder de nos deixar alegres, ainda que uma falsa alegria, e também têm o poder de nos entristecer.
Se alguém quer ver alguém feliz, alguém alegre, contente, basta dar um tapinha no ombro e dizer você é o máximo. A pessoa fica toda vaidosa, toda cheia de, de razão. Ao contrário, se alguém nos critica, se alguém nos reprova, nos aponta erros, então nós nos entristecemos. Então nós somos comandados desde os nossos defeitos de forma automática, de forma mecânica. Então, nós somos criaturas mecânicas. O nosso dia é repetição dos dias anteriores, da nossa vida. A nossa vida é a repetição. Nós repetimos os pensamentos, os sentimentos, os desejos, as emoções, os estados de consciência, os estados interiores. Nós sentimos alguma alegria, alguma tristeza. Uma música que nós ouçamos, ela muda o nosso estado interior. Isso não quer dizer que uma música nos transformou. Ela colocou em atividade certos elementos, certos eus psicológicos que nos dão aquela ilusão de felicidade. E se alguém nos dá uma notícia negativa, algo que para nós é negativo, aciona em nós os eus de descontentamento, de tristeza, de desilusão e assim por diante. Então, nós somos comandados pelos nossos defeitos psicológicos. Então, se nós não nos auto-observamos, se nós não colocamos em atividade esse sentido da auto-observação interna, nós não vamos perceber essas mudanças, não vamos perceber essas reações. Então, para perceber essas reações mecânicas, é preciso usar o sentido da auto-observação. Esse sentido é um sentido da essência. E está atrofiado em todos nós, todos os seres humanos temos esse sentido atrofiado por falta de uso. Para perceber esse funcionamento mecânico, é necessário colocar em atividade o sentido de auto-observação. Esse sentido vai nos permitir evidenciar, comprovar, perceber em nós que nós somos mecânicos. Então, é necessário, é preciso observar o nosso centro intelectual, o que pensamos. É preciso observar o nosso centro motor, o que falamos, o que nos movimenta, o que nos faz olhar para cá ou para cá, o que nos faz, que nos coloca em movimento, que nos coloca em atividade, o que nos faz trabalhar, por exemplo. Por que nós muitas vezes trabalhamos demais?
muito, nos movimentamos. Então é preciso passar a agir de forma mais consciente. Saber, estar ciente a partir da autoobservação. Então, esse sentido, o sentido da autoobservação, ele está nesses 3% da nossa essência. Então, o sentido da autoobservação deve partir dessa nossa essência, dos 3% que nós temos livre. Nós temos 3% livre e temos 97% da nossa essência presa no ego. Então, a nossa essência está fracionada, está dividida. Está dividida em muitíssimas partes. Muitas partes a nossa essência está dividida. E, então, os 7 pecados capitais se têm derivações. Muitas atitudes insignificantes que nós temos são derivações de um ou de outro erro, de outro pecado capital. E são sutis, são pequenas, são quase que insignificantes, mas têm por origem em um ou outro defeito psicológico. Um ou outro cabeça de legião. E é isso que nos faz criaturas mecânicas. Um eu qualquer, elogia uma pessoa através da fala, um elogio a uma mulher, por exemplo. Um homem elogia uma mulher através da fala. Então, esse elogio está carregado de desejo sexual. Então, ele parte do efeito da luxúria. Ele parte daí, ó. É um detalhe de luxúria que está se manifestando, está elogiando uma pessoa, está elogiando uma mulher, ou uma mulher elogiando um homem, está usando o centro motor, está com os interesses, os desejos sexuais que estão se manifestando. Então, isso acontece a partir desses defeitos e podem se expressar através de qualquer centro, de um ou mais centros, como aqui está essa figura indicando. Que os defeitos estão conectados aos nossos centros. Esses defeitos colocam em atividade os centros. Colocam em atividade, usam os nossos centros para se expressar, para se manifestar, para manifestar um desejo, para manifestar o seu desejo, aquilo que esse determinado defeito, o desejo dele, desse defeito. Então, ele se expressa através de pensamentos, de sentimentos, de desejos, desejo de fumar, desejo de beber, desejo de comer,
Então, se manifesta através do centro instintivo. Se manifesta através da fala, como estávamos dizendo. Então, são os defeitos psicológicos que nos tornam criaturas mecânicas. Então, para deixar de ser mecânico, para nós passar a viver de forma mais consciente, isso demora algum tempo. É necessário perceber que somos mecânicos, é necessário colocar essa essência ativa, colocar esse sentido, o sentido da auto-observação, colocar em atividade esse sentido vem desses 3% de essência a observar. Então, ao observar, ao perceber que nós estamos sendo manipulados, o que é manipulado mesmo, os efeitos nos manipulam. Quando nós percebemos isso, é possível fazer uma mudança. E aí, então, a mudança será uma mudança real. Não é uma mudança apenas de comportamento, uma mudança que ocorra externamente, de aparência. Então, quando nós nos damos conta que um defeito está pesando por nós, quando nós nos damos conta que um defeito está sentido por nós, desejando, que um defeito quer falar, que um defeito quer fazer alguma coisa. Então, é nesse momento que nós podemos e devemos trabalhar sobre a nossa psique e assim transformar. E como trabalhar sobre a nossa psique? A nossa psique é essa envoltura seminal que, então, agrega todos os defeitos psicológicos. São os agregados psicológicos, que também são chamados agregados psicológicos. Então, é preciso eliminar o agregado psicológico, é preciso eliminar o defeito e resgatar aquela essência, aquela partícula de essência que esse defeito, esse determinado defeito, tem presa. E esse defeito escraviza essa parte da essência. Então, é preciso eliminar. E se elimina através da morte psicológica. É só com a eliminação do defeito que nós vamos estar livres desse defeito. Porque nós podemos desenvolver algum hábito, alguma educação de não fazer certas coisas porque é feio, porque aprendemos que é feio. Porém, nós temos o defeito lá, o defeito que deseja fazer, que deseja agir de tal forma, está lá na nossa psique. Só que nós não permitimos que ele haja, porque aprendemos que é feio. Diferente disso é eliminar o defeito. E se elimina através do pedido de morte. Esse trabalho se chama morte psicológica. Esse trabalho se chama negar a si mesmo. E quando se nega a si mesmo, vamos nos conhecendo. É porque nós estamos nos conhecendo a nós mesmos. Então, este curso tem denominado conhecimento de si mesmo. Esse trabalho é denominado conhecimento de si mesmo. Então, quando nós identificamos um pensamento, um sentimento que tem origem em um defeito psicológico, nós
nós vamos então fazer o trabalho de eliminação. Depois de compreender, nós vamos eliminar. Quem vai eliminar o defeito é a nossa mãe divina. Então se pede a morte do defeito. Se pede a morte do defeito, se pede a mãe divina, se pede a nossa mãe divina, que mate esse defeito. Que mate esse defeito. Então se pede de forma forte, de forma com força. Mãe divina, mate esse defeito. Esse defeito está pensando por mim. Nesse momento, nós estaremos nos referindo ao pensamento ou ao sentimento. Um sentimento de desprezo por uma pessoa, por exemplo. Um sentimento de crítica por uma pessoa. Então, a nossa tendência é observar as pessoas fora, observar a atitude das pessoas e criticar. Então, se nós vamos aprender a nos auto-observar, nós vamos perceber isso e vamos então pedir que a Mãe Divina mate esse defeito. Então, isso se chama morte psicológica, que aí vai então eliminar o defeito pensador ou o sentidor, podemos dizer. Aquele defeito que sente, aquele defeito que deseja. Vamos eliminar esse elemento psicológico que está dentro da nossa psique, que nos leva a agir, que nos leva a pensar, a sentir de tal ou qual forma. Então, ao pedir à Mãe Divina que mate esse defeito, a Mãe Divina vai proceder a execução desse defeito, desse detalhe, que é um detalhe do defeito, não é a região. A Mãe Divina vai eliminar esse detalhe. Então, com a eliminação desses detalhes, a eliminação desses erros que ficam criticando outras pessoas, nós vamos passar a ser mais tranquilos. Não vamos sentir interesse, não vamos sentir interesse em criticar, em pensar mal de outras pessoas, porque estamos eliminando o defeito que pensa através de nós mal de outra pessoa. Então, a morte psicológica elimina o defeito e libera a essência. Libera a essência. Libera a essência que esse defeito está preso. E nessa essência liberada, nessa essência livre, estão as virtudes, os poderes, as faculdades que são latentes em nós, porém não se expressam porque estão aprisionadas. Se expressam de forma contrária. O defeito leva a essência a se expressar de forma contrária, porque o defeito está dominando a essência. Ele se move com uma força
esse desejo que leva à ação, porém leva a uma ação equivocada. Quando se elimina o defeito, quando se ignora psicologicamente, se libera a essência e essa essência vai agir, vai atuar de forma consciente, vai atuar então a virtude, determinada virtude contrária a esse defeito. Então, assim nós vamos deixar de ser criaturas mecânicas, porque eliminamos a causa da mecanicidade. Então, essa conferência é uma conferência que está no EMAG, ela pertence ao pilar da psicologia e é muito profunda. A nossa psique é muito profunda, porém nós, cada um de nós, pode explorar a sua psique. O que nós podemos fazer, o que uma outra pessoa pode fazer, é nos dar as ferramentas adequadas e nos dar algumas pistas. Porém, quem pode acessar a nossa psique e fazer uma mudança somos nós. Outra pessoa poderá fazer nela. E nós em nós. Ninguém consegue mudar ninguém. Ninguém consegue mudar a nós. O que nós podemos fazer, e estamos fazendo nesse momento, é dar algumas ferramentas, algumas pistas, para que outras pessoas possam também acessar a sua psique, perceber por que age desta ou daquela forma, por que pensa desta ou daquela forma, e assim poder transformar, poder modificar, eliminando o defeito, tirando o defeito que leva a agir desta ou daquela forma, eliminando o defeito que leva a pensar desta ou daquela forma. Então, por esses tempos, a doença da moda, podemos dizer, é a depressão. Então, a depressão tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, os defeitos nos escravizam, os defeitos nos tornam mecânicos, nos tornam repetitivos, nos cansam, nos desgastam e nos deprimem, nos colocam em depressão. E para eliminar, para curar a depressão, é eliminando o defeito que causa a depressão. Então, a pessoa, com estas ferramentas, ela vai poder se autoexplorar, fazer uma autoanálise. E ela encontrará a causa dos seus males. E então ela pode eliminar o defeito que causa determinado tipo de sentimento, pensamento, quer dizer, elimina e isso transforma. E isso é uma transformação real. Não é uma transformação de aparência, não é uma mudança de roupagem, não é uma maquiagem. Isso é uma mudança profunda. É um embelezamento da própria alma. Porque se nós embelezamos o corpo físico, com um corte de cabelo, com alguma arrumação na roupa, uma pintura, alguma coisa, isso muda externamente.
externamente não muda. O que muda internamente é só a ausência do ego. A ausência do ego nos transforma radicalmente. Muito obrigado e boa noite.